Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Mais uma quinta-feira, vamos começar mais uma live, da nossa quinta-feira. Na verdade, é mais um estudo bíblico, que a gente está começando e vamos dar continuidade ao nosso sermão no monte. Só gostaria de explicar para o pessoal que tem sempre nos acompanhado e tem desfrutado do louvor das meninas. Eu estou com um pequeno problema no celular, daí por causa disso nós vamos passar para o estudo direto e logo que resolver um problema no celular, daí nós vamos voltar com a Esther e com a Gabi fazendo louvor, que é uma bênção o tempo do louvor. Então eu peço desculpas que nós não podemos estar hoje com as meninas, mas logo que esse problema for resolvido, nós vamos estar com as meninas fazendo louvor, para estar nos abençoando durante esse tempo de live. Então vamos ter um tempo de oração, vamos buscar ao Senhor e vamos começar o nosso estudo. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa tarde. E eu quero te agradecer de todo o coração porque temos o privilégio de estudar a tua palavra. Porque ainda temos essa liberdade. Muito obrigado, Senhor. Que possamos desfrutar desse tempo, que possamos ter alegria nesse tempo. E que o poder da tua palavra penetre em cada coração. E a tua palavra, Senhor, traga edificação e flua como rios de água viva no interior de cada pessoa. É a tua palavra, Senhor, que tem poder para passar, é a tua palavra que restaura, é a tua palavra que traz saúde à nossa alma. Que nessa tarde, Senhor, o poder da tua palavra penetre e haja bênção em cada vida, em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar o nosso estudo. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e hoje nós vamos para o capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então hoje nós vamos estudar sobre a questão de sal da terra. O que o nosso Senhor quis dizer com essa palavra? E nós vemos que essa palavra, ela vem logo após a questão de ser sal das bem-aventuranças. Nós estudamos as bem-aventuranças e logo após as bem-aventuranças, que na verdade é o caráter do cristão, nós vemos essa palavra, o nosso Senhor dizendo que nós somos sal. Depois nós vamos estudar quando o Senhor Jesus nos diz que nós somos luz. E aí Deus começa a falar sobre a lei, começa a falar sobre adultério, sobre julgamento, sobre amor ao próximo. Na verdade, é a explicação clara, profunda e espiritual daquilo que o Senhor deu no livro de Êxodo, que nós chamamos os 10 mandamentos. Em Êxodo 20, quando Deus diz: eu não vim revogar a lei. Mas daí o nosso Senhor coloca de maneira clara como é essa lei. E geralmente o nosso maior problema é não entendermos as Escrituras. A palavra diz: errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na verdade, o poder de Deus na nossa vida se manifesta pelo conhecimento das Escrituras.
à medida que estudamos as Escrituras, à medida que lemos a palavra de Deus, à medida que na nossa simplicidade buscamos o conhecimento da palavra de Deus. E isso é importante compreender. Então vamos começar a estudar a palavra de Deus, né? a entender de maneira simples, mas de maneira profunda, o que o nosso Senhor quer dizer, o que o nosso Senhor quer falar conosco. E o primeiro aspecto, então, que nós estamos vendo na sequência do Sermão do Monte é o sal da terra. Então, para entender isso, primeiro nós temos que voltar um pouco na questão das bem-aventuranças que nós estudamos. Que, na verdade, quando nós temos conhecimento que somos humildes de espírito, que é nós, diante de Deus, quando nós choramos pelos nossos pecados, quando nós entendemos o perdão de Deus, a misericórdia nos alcança e passamos a ser misericordiosos também, a perdoar os outros, à medida que aprendemos a ser mansos, prontos a obedecer, não pessoas que ficam brigando pelos seus direitos, à medida que aprendemos sobre a questão da santificação, que é a pureza de coração, né, aqueles que são puros de coração que verão a Deus, à medida que a gente aprende que nós somos justificados em Cristo, é fome e sede de justiça, e por causa disso nós vamos pregar o Evangelho, aí nós passamos a ser os pacificadores, porque passamos a pregar o Evangelho da paz. Então, de maneira simples, que eu estou colocando aquilo que a palavra nos diz, esse é o caráter do cristão. E muitas vezes, como eu sempre disse, nós lemos as bem-aventuranças e não entendemos que esse deve ser o nosso caráter. E quando nós vemos e identificamos esse é o caráter do cristão, é assim que nós devemos ser, esse é o verdadeiro cristão, por causa de tudo isso, por sermos assim, por ser essa característica, Jesus diz, esses aqui, os bem-aventurados, esses são o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Lembra? Ele começa, bem-aventurados sois, bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os limpos, bem-aventurados os perseguidos. Esses aqui é que são o sal da terra. Então é isso primeiro que nós precisamos entender, que essas pessoas são o sal da terra. E eu pergunto, quando você lê as bem-aventuranças, quando você olha para o teu coração, você pode dizer, Jesus, eu quero te servir. Jesus, me salva. Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser. Então, o sal da terra, primeiro, é o cristão. Aquele que serve a Deus. Mas agora vamos fazer uma análise. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra. Qual é o primeiro aspecto que nós precisamos entender? É o aspecto que fala sobre essa terra. A primeira coisa que é mostrada e é revelada é como está a terra quando ele diz que nós somos o sal da terra. Então, começa a mostrar como está a terra. E para nós entendermos como está essa terra, como está esse mundo, vamos olhar no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 6 e versículo 5, que diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O Senhor viu bem no início, no livro de Gênesis, o livro dos inícios, o que ele diz?
fala sobre a maldade do homem nessa terra, de como está, que havia se multiplicado e era continuamente mal o desígnio do coração, a inclinação. O coração do homem era continuamente, sempre mal. Essa era a inclinação. E aí, quando você abrir no livro de Gênesis e olhar no capítulo 6, é no capítulo 6 de Gênesis que Deus anuncia o dilúvio. Aí Deus diz: vou exterminar essa terra, vou exterminar todo ser vivente. A palavra de Deus diz que ele se entristeceu, porque o que Deus criou, o mundo que Deus fez, quando Deus fez um mundo bom. Deus fez tudo perfeito. E Deus criou o homem bom. Deus não criou o homem mau. O homem optou pelo pecado. O homem optou por desobedecer. E por causa da desobediência, entrou a morte. E desde aí, a inclinação de todo ser humano é para o mal. Não pense que você é bom. Não pense que você é bonzinho, que você é vítima. Nós não somos vítimas. A palavra de Deus diz o que nós somos. E a palavra de Deus diz como é o nosso coração. Como a palavra descreve o nosso coração? Enganoso e terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? É Deus que conhece o nosso coração. Nem nós conhecemos direito o nosso coração. É-nos revelado um pouco daquilo que está no nosso coração quando coisas acontecem conosco. Por exemplo, quando somos injustiçados, quando sofremos perdas, quando temos problemas sérios, quando somos vítimas de alguma coisa, quando começamos a ver e desejar coisas, começa a transparecer aquilo que está no nosso coração e que nem nós imaginávamos. A inclinação do nosso coração é mau. A inclinação do nosso coração é ficar amargurados, é ficarmos com ira, é termos cobiça, é desejarmos coisas más. Essa é a inclinação do nosso coração. A inclinação do nosso coração não é sermos bons. Há algo no nosso coração, há alguma bondade por causa da imagem e semelhança de Deus, pela misericórdia de Deus. Isso é pela misericórdia de Deus. Mas a inclinação normal depois que entrou o pecado é a morte. Quer ver como é simples a questão da inclinação normal do coração do ser humano? É só olhar uma criança pequena. Alguém ensina uma criança pequena a teimar? Alguém ensina uma criança pequena a brigar? Alguém ensina uma criança pequena a fazer birra? Ninguém ensina uma criança pequena. Ela faz. Quando você vê, ela faz birra, ela teima, ela diz, eu não quero. Quando você vê uma criança pequena tá brigando com outra criança ou tá brigando com o próprio adulto, teima com o próprio adulto. E alguém ensinou essa inclinação para a criança pequena? Ninguém ensinou. É a inclinação própria por causa do pecado. Então, nós precisamos entender isso. E a Bíblia descreve isso. O único livro que descreve o ser humano como ele realmente é, não são os livros de psicologia, não são os livros de filosofia, não são os livros de autoajuda. O único livro que descreve o ser humano como ele realmente é, o que tem no ser humano, é a Bíblia. É a Bíblia que nos descreve. É Deus que nos descreve. E é Deus que descreve como está o mundo após a queda. Como está o mundo por causa do pecado. Então, nós vamos fazer uma pequena análise de como está o mundo. Primeiro,
Eu li Gênesis para vocês, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Deus mandou crescer e multiplicar, realmente, cresceu e multiplicou, mas junto, por causa do pecado, cresceu e multiplicou a iniquidade. O desígnio do coração era continuamente mal. Mas nós vamos ver também em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 28, a partir do versículo 28, tem algo que diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui em Romanos, nós vemos uma descrição clara de como é o ser humano, de como está o nosso mundo. Vamos ver mais uma descrição em Efésios de como nós estamos, de como estão as pessoas, de como está o mundo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós vemos aqui, isso que eu peguei só alguns versículos, uma descrição muito clara de como é o mundo, qual é a inclinação das pessoas e o que acontece na nossa terra. Então, o primeiro aspecto que nós conseguimos ver é que, na verdade, o mundo está deteriorado. As pessoas, a Bíblia diz, estão mortas nos seus delitos e pecados. Que morte é essa? É a morte espiritual. É essa morte. As pessoas são insensíveis, as pessoas fazem coisas más, as pessoas criam coisas más. Então nós vemos em todos os lados o egoísmo, as enfermidades, as coisas que as pessoas fazem. Nós vemos, nós olhamos, é só você ligar no noticiário, eu sempre brinco, quando você liga o noticiário, não esqueça
de colocar, embora as pessoas agora também olhem a notícia no celular, não esqueça de colocar uma bacia embaixo da TV, embaixo do celular. Por quê? Pelo sangue que escorre das notícias. Porque é só notícias de morte, notícias de coisa ruim que você passa e diz, não quero ver mais isso. Tem pessoas que nem olham mais notícias, nem querem mais saber de ouvir notícias de tanto sangue, de tanta morte, de tantas coisas terríveis. Esse é o nosso mundo. E nós vemos, as coisas parecem que estão ficando cada vez pior. Até as pessoas que não creem dizem, mas está ficando cada vez pior. Mas a Bíblia diz que o mundo vai ficar cada vez pior. A Bíblia descreve como vai ficar o mundo e as coisas que vão acontecer nessa terra. As pessoas às vezes ficam apavoradas com essa pandemia, mas a Bíblia descreve que essas coisas iriam acontecer. E muito mais coisas virão. Está muito claro na palavra de Deus. Está muito claro na Bíblia como é esse mundo e as coisas que vão acontecer e como é o ser humano. Então, nós chegamos à conclusão, vendo um pouquinho desses versículos, que, na verdade, o mundo, ele está apodrecido, caminhando para o apodrecimento. O mundo está morto e tudo está se deteriorando, tudo está se desfazendo. Em questão de se desfazer, nós vemos as famílias se desfazendo, a estrutura, as estruturas que tinham de casamento, as estruturas bíblicas se desfazendo. Tudo aquilo que era normal agora é anormal. Então nós vemos de uma maneira impressionante as coisas se deteriorando e as coisas se desfazendo. Então, olhando esse aspecto, nunca foi tão importante ser sal no mundo como nessa época. Nunca foi tão urgente as pessoas realmente se converterem, se tornarem cristãos, como na época em que vivemos agora. Porque as coisas não caminham para o melhor, caminham para o pior. Então, mais importante do que tudo é ser sal. Você que conhece a palavra de Deus, você que está me ouvindo, o que tem de mais importante é ser sal. Mas o que é ser sal? Nós vimos que essa palavra de questão ser sal da terra, primeiro nós precisamos ver o que é a terra, como está a terra, e o fato de ser sal, ela num outro sentido descreve como está a terra. Mas o que é ser sal? O que é o sal? O sal, ele é diferente de todos os outros elementos aonde ele é aplicado. O sal é totalmente diferente. O sal não é igual aos elementos em que ele é aplicado. O sal, ele é aplicado na carne, ele não é igual à carne. Aonde é que ele é aplicado em qualquer elemento, ele não é igual. Então, o sal é diferente. Então, é o primeiro aspecto que nós temos que entender, que o sal não é igual ao elemento em que ele é aplicado. O sal é diferente. O cristão é sal. O cristão, aquele convertido é sal. Então, primeiro aspecto, o cristão é diferente de todas as outras pessoas desse mundo. O cristão não é igual, porque todos estão mortos. Só o cristão que está vivo. É só o cristão que é vivo. Todas as outras pessoas, a Bíblia diz, nós lemos em Efésios, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, eles vos deu vida. Então, os únicos que têm vida, no sentido de vida espiritual, não no sentido
de respirar, de caminhar, de sentir as coisas, de usufruir das coisas dessa terra. Não é a vida nesse sentido, mas é a vida no pleno sentido do que se chama vida, porque Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no pleno sentido do significado de vida, só o cristão tem vida. Todas as outras pessoas são mortas. Elas usufruem das coisas dessa terra, elas sentem, elas riem, elas se divertem, elas trabalham, elas têm sentimentos, elas falam, elas fazem e acontecem, mas espiritualmente todas estão mortas nos delitos e pecados. Todas estão mortas por causa do pecado. Então, nessa terra, as únicas pessoas que têm vida no sentido pleno de vida é o cristão. Por isso que aquele ditado, às vezes as pessoas dizem, eu quero viver a vida, é completamente errado. Porque elas falam em viver a vida querendo desfrutar das coisas dessa terra. Qualquer um pode desfrutar das coisas dessa terra. O crente e o descrente. Aquele que faz coisas erradas como aquele que faz coisas certas. Só que viver a vida, no pleno sentido, é viver o cristianismo. Viver a vida é ser cristão. Viver a vida é viver Cristo. E as pessoas, na verdade, quando elas dizem no jargão do mundo, em viver a vida, é que elas querem desfrutar das coisas daqui, porque é a única vida que elas conhecem, o único momento que elas têm é nessa terra. É só essa terra que elas conhecem. Elas não sabem nada da eternidade, não sabem nada da vida eterna e nem sabem nada da morte eterna. Porque assim como tem a vida eterna, tem a morte eterna. Então nós precisamos aprender e compreender a palavra de Deus. Então o sal é totalmente diferente. O cristão é totalmente diferente da onde ele está, do lugar onde ele está. E o sal, ele não fica lá no saleiro. O sal, ele não fica sozinho. O sal, ele é colocado nos lugares aonde você precisa. O sal, ele impede a putrefação. A importância do sal, porque o sal, ele é um conservante, que é a função do sal. E como conservante, ele está praticamente em quase todos os produtos. É só procurar no rótulo dos produtos, lá você encontra sódio. Você vê a quantidade que tem de sódio naquele produto. Sabe o que é o sódio? Sal. É o sal. Todo produto você olha desde os produtos doces, Coca-Cola, qualquer doce, as coisas salgadas, até no azeite, nos vinagres, em todos os produtos, precisa de um conservante. Porque se não tiver aquele conservante, o produto apodrece. O produto não se conserva. Então a propriedade do sal é conservar. E o sal, ele não fica sozinho. O sal, ele é misturado. O sal, ele é colocado nos produtos. E nós, como cristãos, nós vamos estar em vários locais. No nosso trabalho, na nossa família, no estudo. Nós somos colocados no mundo todo.
em todas as situações. Ali estamos nós como sal. Mas é importante dizer, quando a gente fala cristão, nós precisamos entender que o fato de uma pessoa se dizer cristão não quer dizer que ela é cristã. O fato de uma pessoa ir na igreja não quer dizer que ela é cristã. O fato de uma pessoa ler a Bíblia e conhecer a Bíblia não quer dizer que ela é cristã. Como você sabe se a pessoa é cristã? Como você sabe se você é cristão? Leia as bem-aventuranças. Leia as bem-aventuranças, comece a estudar. Nós temos todos os vídeos dos estudos da bem-aventurança. Se você se enquadrar ali, então você pode dizer, eu sou cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele tem uma experiência real com Deus. Ele tem uma experiência com a palavra de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que busca Deus. O verdadeiro cristão não é aquele que passa tudo bem, que não acontece nada, que não tem problema, que não tem enfermidade. Não é esse. O verdadeiro cristão, ele passa problema, ele tem dificuldade, ele passa enfermidade, ele chora, ele passa várias coisas. Ele passa todos os problemas que existem nessa terra. Qual é a diferença? Ele tem vida de Cristo, ele tem a paz que transcende o entendimento. Ele tem a segurança da vida eterna. Ele na dor, no sofrimento, na angústia, ele busca a Deus. Ele clama no seu coração Jesus. Ele clama como cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O verdadeiro cristão, ele clama por Jesus. O verdadeiro cristão, ele busca a palavra de Deus. O verdadeiro cristão olha os seus pecados que comete e ele fica triste. O verdadeiro cristão não é aquele que diz, todo mundo faz isso. É um pecadinho, todo mundo faz. Esse não é cristão. O verdadeiro cristão, aquele que realmente é convertido, aquele que é salvo, ele olha os seus pecados e ele diz, Senhor, é a ti que eu entristeci. É o teu Santo Espírito que eu entristeci. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Fariseu, graças te dou que não sou como aquele, o publicano. Tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é sal. Essa pessoa é sal. Sal, gente, não é uma pessoa bem-sucedida que faz tudo certinho. Não é isso. Ser sal é uma pessoa que tem uma mudança interior. É uma pessoa que olha o pecado dos outros e aquilo dói. E ela se entristece. Ela não sai condenando o pecado dos outros. Mas ela vê e aquilo dói. Isso é ser sal. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o sal. E nós precisamos ver que a função do sal, como eu estava falando para vocês, o sal, ele evita a putrefação, a deterioração. Às vezes a gente diz, olha, o mundo está podre, as coisas estão erradas, está tudo cheirando a carniça. Cheiro de carniça é uma coisa terrível. Mas esse é o cheiro desse mundo. Por mais que Deus fez um mundo lindo, um mundo maravilhoso, entrou o pecado e com o pecado a morte, e com a morte deteriorou tudo.
E o sal, o verdadeiro sal da terra, que é cada cristão de maneira individual, o que ele vai fazer? Evitar a putrefação, a deterioração desse mundo. Se a igreja fosse tirada, se o sal fosse tirado, tudo ia apodrecer. É igual um alimento sem conservante. Coloca uma carne sem sal, sem nada, logo apodrece. Qualquer coisa sem conservante, logo estraga. Logo estraga. Tira o sal da terra, a terra rapidamente ela apodrece. O que acontece nos ambientes onde não tem sal? No ambiente ateísta, onde é que não se crê em Deus? Nas universidades está cheio de ateísmo. Entra um cristão num ambiente ateísta de universidade. Se ele é realmente sal, aos poucos, os colegas dele vão ver a diferença. Ele não se precisa sair brigando. A própria postura dele, os outros vão dizer: ah, ele é crente. Ah, tem algo diferente nele. Entra o sal no ambiente ateísta. Entra o sal, por exemplo, num ambiente onde é que só tem imoralidade. Onde é que só tem coisa errada, imorais, impuras. O sal entra lá, as pessoas se sentem constrangidas. Por quê? Porque ele é sal. O cristão é sal. E o impuro, a pornografia, ela tem que se esconder, ela vai para as trevas. Mas o que o sal vai fazer? Ele vai entrar lá e ele vai pregar o evangelho. Ele vai entrar lá e ele vai tirar o adúltero, o impuro, aquele que faz as coisas erradas daquele lugar. Quantas pessoas que se converteram e dão testemunho da sua vida depravada? Por que elas se converteram? Porque o sal veio. Porque o sal foi lá pregar o evangelho. Porque o sal penetrou na vida dele e foi tirando toda essa podridão. Entra o sal num ambiente onde é que as pessoas só querem o dinheiro, só querem as coisas, só querem viver para essa terra. As pessoas passam a ver e entender o que a Bíblia fala. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas que tinham muito dinheiro, que eram ricas, que eram avarentas, e de repente mudaram totalmente e se converteram. Lá entrou o sal. Então, a função do sal é entrar nos ambientes, não é sair do ambiente, mas entrar no ambiente e salgar. Entrar no ambiente e fazer diferença. Não é fazer guerra. Aquilo que a pessoa é, o sal que ela tem em si, vai fazer com que as pessoas vejam a diferença. As pessoas vão sentir a diferença no teu próprio olhar, na maneira que você olha, na maneira que você fala, na maneira que você se comporta, na alegria que tem no teu coração, na maneira como você enfrenta os problemas. Por exemplo, tem um problema bastante comum nessa época agora de pandemia, que é o problema da depressão. Muitos crentes passam por depressão, mas olha a depressão do cristão e olha a depressão do não cristão. O cristão na depressão, ele diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e eu verei a Jesus, mesmo nesses problemas. É a expressão de Jó.
O não cristão, o que ele olha? Eu vou me suicidar. Não tem solução para mim nessa vida. Então, eu vou procurar a melhor fuga. A fuga perfeita é a morte. Só que tu sai da morte dessa vida para a morte eterna, que é pior ainda. Então, o cristão, o verdadeiro sal, ele passa por todas as situações difíceis com Jesus. Ele faz diferença, mesmo no hospital, mesmo num leito de enfermidade. Se tem um cristão com câncer e o outro que não é crente com câncer, você vai ver a expressão do cristão. O cristão, ele tem esperança porque ele é sal. Então faz a diferença. E o cristão, Deus coloca sal em toda essa terra. Em toda a terra tem cristão. Em toda a terra, em todos os lugares, tem o verdadeiro sal. O sal da terra, que é o cristão. E nós vemos também que o sal, ele tem sabor. O sal não é insípido. O que é uma coisa insípida? É algo sem sabor. E esse sabor, eu estava descrevendo há pouco. É aquela essência de ter aquela alegria que não tem como descrever. Aquela paz que não tem como descrever. Não é uma alegria que você está sempre sorrindo. Não é uma alegria que você está dando gargalhadas. Não é essa euforia desse mundo. Não é a alegria desse mundo. Não tem nada a ver com isso. O sabor do sal é a essência da própria vida. É aquela esperança, é aquela convicção que o cristão tem, que às vezes ele não sabe descrever para as pessoas. Às vezes ele não sabe descrever por que ele consegue aguentar as situações. Às vezes ele não sabe descrever por que ele não desiste. Está com problema, está dificuldade, tem isso, aquilo, mas ele não desiste. E às vezes o cristão não sabe explicar, às vezes o cristão só sabe dizer, é Jesus, é Jesus, é Jesus na minha vida. Porque não é algo que o cristão produz por si mesmo, mas é algo que é produzido no cristão pelo Espírito Santo de Deus que habita nele. Porque só é sal quem tem vida e a vida de Cristo. Quem não tem a vida de Cristo em si, não é sal. Não é sal quem não tem a vida de Cristo. E o verdadeiro cristão, ele tem esse sabor de vida. Não é um sabor de morte. É um sabor de vida. É algo inexplicável. A Bíblia fala como a paz que transcende todo entendimento. E isso é impressionante. E é isso que o cristão tem. Mesmo no meio à dor, mesmo no meio às situações difíceis, em meio a tudo, o cristão tem esse sabor de vida que é Jesus. E mesmo que as pessoas aqui nessa terra, elas têm uma alegria, elas dizem que vivem a vida e elas aproveitam todos os momentos. Mas quando chega no leito da morte, quando chega no momento de sair daqui e ir para a eternidade, o que essas pessoas vão levar?
elas não têm absolutamente nada. Porque elas viveram absolutamente com os olhos nessa terra. Essas pessoas viveram desfrutando tudo que essa terra tem. E essa terra tem coisas muito boas. Deus criou a terra. Deus criou todas as coisas. Não há nada errado em desfrutar as coisas boas. O problema é quando você só olha essas coisas dessa terra, onde a tua vida se resume em desfrutar só dessa terra. A nossa vida não pode ser resumida aos pequenos anos que vivemos aqui. Se você vive até 100 anos, tu viveu muito. E aos 100 anos, você já não consegue desfrutar as coisas dessa terra. Então, se a nossa vida, se a vida das pessoas se resume a desfrutar aqui, quando chega na porta da eternidade, o que vai ser delas? O que é das coisas todas que ela viveu? Nada. Não adianta nada, não adiantou nada desfrutar. Mas o cristão, mesmo que ele tenha levado uma vida difícil, mesmo que ele tenha tido enfermidades, mesmo que ele tenha sido perseguido, mesmo que ele tenha sido torturado, mesmo que ele não tenha desfrutado de nada dessa terra, quando ele chega na porta para entrar na eternidade, que é na morte, ele está tranquilo. Agora sim, eu vou entrar para o meu descanso. O descanso que fala o livro de Hebreus. Agora eu vou entrar para a vida eterna. E as pessoas podem optar por entrar para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas se você viveu nessa terra, pensando apenas nas coisas dessa terra, e nunca quis saber de uma vida eterna, o teu lugar é a morte eterna. Eterno. É eterno. Não termina nunca. Vocês estão conseguindo entender a importância de ser sal? Quem é verdadeiramente cristão e está escutando essa ministração e está procurando entender essa palavra que o Senhor Jesus nos fala, começa a entender como é importante ser sal, como é importante o ter a vida de Cristo, o ser salvo, o ser diferente de todas as pessoas dessa terra. Porque o contrário do sabor do sal é ser insípido. O sal, quando ele se torna insípido, quando ele se torna sem sabor, ele não tem mais serventia. Ninguém vai colocar um sal insípido, um sal sem propriedade para salgar a sua comida. Quem é que vai pegar um sal que não tem sabor? Um sal que não salga? A pessoa vai jogar fora, isso que não presta. É assim uma pessoa que se diz cristã, que vai na igreja, que diz que conhece a Bíblia, mas a vida dela não condiz com aquilo que ela diz que é, porque ela mente. O pecado não faz diferença na vida dela. Ela vive igual às pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, porque no seu coração a gritaria, ela é maldizente, ela ama esse mundo, ela gosta das coisas dessa terra, a vida dela é para essa terra. O ímpio olha e diz, mas é igual? Como é que ela pode dizer? É essa pessoa que vai ser
pisada pelos homens. Porque a palavra fala: para nada mais presta. Eu acho que a pessoa mais infeliz que existe não é o ímpio, é aquele que se diz crente, que vai na igreja, mas que vive de acordo com o mundo. Porque essa pessoa, ela olha a palavra e a palavra não toca. Porque a palavra é vida. E ela vai num culto e ela ouve a pregação, para ela tanto faz. Ela vai na igreja, mas ela não vive o evangelho. Ela não ora. Ela não lê a Bíblia. Ela simplesmente tem um nome de cristão, mas ela não é. É isso que é ser insípido. Isso é que é não ter sabor. É isso que é não ter sabor. É pior do que um descrente. É a situação, creio, mais difícil que tem. É o ser insípido. É o que está num lugar que professa a palavra, mas ele não professa a palavra. Mas ele não vive a palavra. O coração dele é tão endurecido, o coração dele é tão indiferente, que tanto faz. Aquilo não mexe, porque aquele que é verdadeiro cristão, a palavra mexe. Quando tem algum problema na vida, alguma situação, algum pecado não parado, quando ele ouve uma pregação e aquilo toca na vida dele e aquilo mexe, ele diz: Senhor, me ajuda. Eu tenho esse problema, eu preciso tratar esse pecado, eu preciso mudar a minha vida. Jesus, me socorre. Esse é o cristão. É aquele que clama pelo Senhor. Esse é o verdadeiro sal. Esse realmente é o sal da terra. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. Eu espero que essa tarde você tenha entendido o que é o sal. Que cada um de nós possamos fazer uma análise da nossa vida à luz da palavra de Deus. Não à luz do que os outros dizem, à luz da palavra de Deus. E possamos viver como sal da terra. Essa terra, mais do que nunca, precisa de sal. Porque quando todo o sal for tirado, tudo isso vai apodrecer. Tudo isso vai pegar fogo. Quando o sal for tirado. Que cada um de nós possa ser salvo. Só o verdadeiro salvo é sal da terra. Isso não é posição social, isso não é questão de conhecimento, de intelectualidade, nada. Isso é questão de Jesus tocar no nosso coração, nós nascermos de novo e termos a vida em Cristo. É verdadeira vida. Amém? Gostaria de orar contigo nesse momento. Coloca a tua vida na presença de Deus e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Deus de toda a glória, que fala na tua palavra ao nosso coração. Que nesse momento, Senhor, aquele que está escutando a tua palavra, seja tocado, seja transformado. Senhor,
que pessoas se convertam, sejam transformadas, tenham a vida que está em ti, ó. A vida que está em ti. E Pai, eu quero te pedir também nesse momento, por aquele que está passando dificuldade, por aquele teu servo, tua serva que está sofrendo. Senhor, consola e conforta o coração de cada um com essas palavras. Senhor Jesus, fortalece no momento da dificuldade, no momento da angústia. Traz a alegria que vem do alto, o ânimo que vem do céu, aquilo que tu dizes. Tem de bom ânimo. Abençoa, Pai, cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te fortalecer. Nós vamos continuar os estudos do Sermão do Monte. Semana que vem nós vamos ter um estudo com o missionário Elielson, e daí na outra semana eu vou estar continuando os estudos do Sermão do Monte. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.